Olá, vamos começar o nosso vídeo de hoje, sempre agradecendo a você que é inscrito no nosso canal. E se você curte os nossos vídeos, compartilhe nas suas redes sociais. Caso você ainda não esteja inscrito, aproveite. Inscreva-se. Olha, eu quero ler aqui uma palavra e nós vamos fazer uma breve reflexão. Se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, e o verso de número 6 e 7, que diz o seguinte: Portanto, assim como recebesse a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai, arraigados e edificados nele. Arraigados e edificados. Irmã Rosana, edificado é uma palavra que praticamente todo mundo sabe o que significa, mas arraigado é uma palavra que nem todo mundo sabe o que significa. E eu pergunto para você, o que quer dizer arraigar? O apóstolo está dizendo que nós precisamos andar em Cristo, já que nós o recebemos, devemos andar em Cristo e precisamos estar arraigado nele. O que quer dizer isso? Arraigado quer dizer radicado. Por exemplo, uma pessoa que foi para outro país e lá criou raiz. E ali ele se radicou naquele lugar. Da mesma forma, nós, quando fomos para Cristo, nós criamos raiz nele e assim nós estamos radicados nele. Nós fomos arraigados nele, porque estamos edificados nele. O edifício, por exemplo, os materiais que é trazido para construir um edifício, ele não era dali. Uma pedra é trazida de outra região, por exemplo, e é colocado naquele lugar para construir um edifício. E ali ela está plantada, ela não sai mais. Então, é aquele que não pertencia àquele lugar, mas agora ele pertence. Nós também não pertencíamos a Cristo e agora fomos arraigados nele. Se fomos arraigados nele, nós precisamos andar conforme o que ele nos manda. Se temos privilégios de estarmos em Cristo, arraigado em Cristo, nós temos privilégios, nós temos direitos, as bênçãos espirituais, mas nós também temos responsabilidade. Isso quer dizer que você tem responsabilidades para com as coisas de Deus. Isso. Que gosta muitas das vezes de pedir oração, gosta de colocar responsabilidade nas costas de um pastor, de uma irmã de oração, de alguém que gosta de oração, e você não quer assumir responsabilidade junto com a pessoa. Fazer a parte dele. É interessante isso, porque a palavra de Deus nos diz que seja conhecido as vossas petições de todos os santos. Veja bem, seja conhecido as vossas petições de todos os santos. Se eu peço uma oração a você, eu tenho que lhe contar pelo que você deve orar ao meu respeito. A palavra de Deus diz que para eu fazer um pedido, a pessoa tem que conhecer qual é o problema que eu estou passando, qual é a dificuldade, o que eu estou desejando para que aquela pessoa possa me ajudar em oração. Não é simplesmente eu chegar e dizer, ore por mim e Deus sabe o que é. Não é assim. Se você não pode compartilhar com a pessoa o seu pedido, você também não pode pedir que essa pessoa ore por você. Se é uma coisa entre você e Deus, já que você diz, não, Deus sabe. Se Deus sabe, então é você e Deus. Você entra no seu aposento, fecha a porta, ora ao teu pai que vem em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então veja, aquilo que eu tenho que pedir e que tem que ser entre eu e Deus, eu converso eu e Deus. Aquilo que é para eu compartilhar com alguém, para alguém me ajudar em oração, eu tenho que compartilhar o que é que eu estou querendo. Qual a dificuldade que eu estou enfrentando. E não achar que Deus tem a responsabilidade de responder às suas orações só porque você acha que está fazendo alguma coisa para Deus e coloca a responsabilidade que Deus tem que fazer algo que você quer. Não é desse jeito. A gente tem exemplos de pessoas que já nos pediram oração.
e que não só pediram oração, mas nos contaram pelo que deveríamos orar. E aí nós orientamos essas pessoas e nós, juntamente com elas, oramos e Deus respondeu a oração. Não que as nossas orações sejam tão valiosas assim, não, mas porque procuramos sempre fazer a coisa como diz a palavra de Deus. E quando se faz como diz a palavra de Deus, as coisas funcionam. Veja o versículo 7, ele diz: arraigados e edificados e confirmados na fé, assim como foste ensinado. Veja, tem que ser como foi ensinado. Por exemplo, nós estávamos dando o exemplo de alguém que vai para outro país e chega lá, cria raiz naquele lugar, não quer mais voltar para a sua nação, ele passa a fazer parte daquela nação como se ele fosse alguém que nasceu ali. Então, ele é ensinado a constituição daquele lugar, as leis, as normas, e ele tem que andar conforme as leis e as normas daquele lugar. As leis e as normas do seu país, aonde ele nasceu, não vale naquele lugar. O que vale naquele lugar é o que rege aquela nação em que ele agora está radicado naquele lugar, em que ele criou raiz, em que ele foi arraigado. Assim nós também. Antes, quando nós vivíamos no mundo, nós tínhamos uma lei mundana em nós, arraigado nessa lei de Cristo, edificado na lei de Cristo. Nós devemos andar e aprender aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que não é só pedir, nós temos que também fazer a nossa parte. Lembramos de Bartimeu, que estava ali precisando de uma cura, mas ele fez a parte dele. E Jesus perguntou se ele queria ser curado, e ele disse que sim. Lembramos também de Lázaro, que estava morto, e Jesus estava lá. Era o único que podia ressuscitá-lo, mas alguém teve que tirar a pedra. Alguém teve que fazer a parte dele. Por isso que ele diz que nós agora estamos arraigados e precisamos andar conforme aquilo que nos foi ensinado. Ensinado por quem? Pelos apóstolos, pelos discípulos, pelo próprio Cristo que nos deixou a sua palavra, para que a gente possa seguir, arraigar, aquele que está arraigado nele, firmado, edificado nele, quer dizer que nós somos um. Ele diz que eu e o Pai somos um. E ele diz, para que vós seja um em mim, como eu e o Pai somos um. Nós precisamos ter o mesmo pensamento de Cristo, precisamos estar no mesmo propósito, precisamos estar na mesma direção para recebermos a bênção do Senhor. Quando ele fala aqui, edificado, e nós já demos o exemplo da pessoa radicada em um outro país, que ele tem que obedecer não a Constituição aonde ele nasceu agora, mas ele tem que seguir uma nova Constituição. Assim também o edifício, quando se levanta e se ergue a coluna de um edifício, a base, isso não quer dizer, irmã Rosana, que aquela base ela era daquele terreno. Aquela base veio de outro lugar. O ferro, a pedra, o cimento, seja lá o material que for, eles foram trazidos de outra parte, às vezes até de outro país, para aquele lugar que está se edificando um edifício ali, e agora ele faz parte daquele terreno, ele está colado, ligado, arraigado naquele terreno, e ele não sai mais. Ele agora faz parte daquilo ali. Nós também, hoje, nós fazemos parte de Cristo. A partir do momento que você entregou a sua vida a Cristo, não dá mais para desviar, porque você agora faz parte dele. Você está arraigado nele. E se estamos arraigados nele, precisamos fazer o quê? Andar em Cristo como nos foi ensinado. Essa é a nossa palavra hoje para você. Que Deus abençoe a sua vida e que você continue firme, edificado em Cristo e arraigado nele. Deus abençoe. Amém.